A narrativa de Jó é amplamente reconhecida na Bíblia e encontra-se registrada no livro do Antigo Testamento que leva o seu nome. Mas antes, já deixa o like e, se não é inscrito, inscreva-se no canal para receber nossas próximas histórias. Várias interrogações acerca da identidade de Jó despertam considerável curiosidade, sobretudo em relação à época em que ele existiu e à localidade de sua residência. Exploraremos as informações fornecidas pela Bíblia a respeito da história de vida de Jó. Jó, um homem notavelmente próspero, residiu na região de Uz, embora a exata localização dessa cidade permaneça incerta. Entre os estudiosos, uma das conjecturas mais aceitas é que Uz situava-se a leste de Judá e possivelmente confrontava com o deserto, embora fosse um território propício tanto para a pecuária quanto para a agricultura. A Bíblia proclama Jó como alguém de integridade, retidão e reverência a Deus. Sua devoção é evidente ao se destacar que ele se desviava do mal. Deus em pessoa testificou que Jó representava a mais piedosa e justa figura de sua época na terra. Inicialmente, Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Contudo, devido ao período de profundo sofrimento ao qual ele foi submetido, os primeiros 10 filhos pereceram. Eventualmente, Deus lhe concedeu outros 10 filhos, totalizando 20 descendentes. Embora casado, o nome de sua esposa permanece desconhecido nos registros bíblicos. Indica-se que a família de Jó era notavelmente coesa, pois seus filhos frequentemente se reuniam em festivais e banquetes, onde compartilhavam momentos de alegria. Como um pai preocupado, Jó incessantemente dirigia suas orações a Deus, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em favor deles, frequentemente no nascer do dia. Responder essa questão torna-se uma tarefa extremamente desafiadora, dada a ausência de evidências definitivas sobre a autoria do livro que leva o nome de Jó, bem como a data precisa de sua composição. Uma menção a Jó é encontrada no livro do profeta Ezequiel, onde ele é citado ao lado de Daniel e Noé. É até mesmo possível que o Daniel mencionado por Ezequiel não seja o profeta Daniel, mas sim um rei heróico mencionado em textos ugaríticos, que vivera em um período muito distante. Se essa interpretação for correta, então Jó poderia ter vivido em uma época tão antiga quanto os outros 2 personagens. A teoria mais plausível sugere que Jó possa ter existido durante a era patriarcal. Isso se baseia em detalhes biográficos que insinuam essa possibilidade, como o fato de ele ter vivido cerca de 2 séculos e ocupado um papel que se assemelhava ao de Abraão, atuando como um sacerdote para sua família. Jó era abastado e desfrutava de uma posição social elevada. Antigas lendas insinuam que ele possa ter sido um rei, mas tais sugestões carecem de embasamento e devem ser descartadas. Além disso, é provável que o relato bíblico mencionasse explicitamente sua realeza, caso fosse o caso, uma vez que o texto detalha minuciosamente sua riqueza. Conforme a narrativa bíblica, Jó possuía uma notável quantidade de bens: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Esse número significativo de animais na época de Jó, sem dúvida, refletia uma substancial fortuna. A administração de uma propriedade de tal envergadura demandava uma considerável equipe de servos. Somando todas essas riquezas, Jó se destacava como o indivíduo mais opulento do Oriente. Conforme a narrativa bíblica, ocorreu uma assembleia nas esferas celestiais na qual os filhos de Deus compareceram perante o Senhor. A interpretação mais comum para essa expressão é que se refere aos anjos. Entretanto, entre eles também estava Satanás, que havia percorrido a terra. Nesse contexto, Deus questionou se Satanás havia notado Jó. Nota-se que foi Deus quem trouxe à tona a questão de Jó, indicando que não foi Satanás quem escolheu Jó como candidato para o teste de aflição que o aguardava, mas sim uma iniciativa divina. Em resposta ao testemunho de Deus acerca da devoção de Jó, Satanás levanta a hipótese de que a integridade de Jó decorria unicamente de suas bênçãos materiais e prosperidade proporcionadas por Deus. Em essência, Satanás estava insinuando que Jó agia por interesse pessoal, insinuando que sua lealdade estava vinculada à abundância de suas posses, e que se essas riquezas lhe fossem retiradas, ele blasfemaria contra Deus. Consequentemente, o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, concedendo-lhe autoridade para afetar tudo o que Jó possuía, exceto sua própria vida. Com a autorização divina,
Jó enfrentou uma série de tragédias. Ele perdeu todas as suas manadas de gado, enquanto seus servos foram mortos por espada. Além disso, uma terrível calamidade atingiu seus filhos, que estavam congregados na casa do primogênito. Um poderoso vento irrompeu sobre a casa, derrubando-a e vitimando a todos. Frente a tamanho infortúnio, Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça e se prostrou na terra em adoração. Nesse momento, ele pronunciou as palavras amplamente reconhecidas: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, os filhos de Deus compareceram diante de Deus e Satanás estava entre eles. Deus novamente questionou sobre Jó e desta vez Satanás alegou que Jó não havia blasfemado contra Deus devido à sua saúde. Deus então autorizou Satanás a afetar a saúde de Jó com a condição de que a vida de Jó fosse poupada. Assim, Jó foi atingido por uma grave doença. A natureza exata dessa enfermidade permanece incerta. Alguns estudiosos sugeriram condições como elefantíase, eritema ou varíola. A dificuldade em identificar a doença específica se origina da descrição poética dos sintomas no texto. Contudo, o que é claro é que Jó foi afligido por úlceras malignas, desde a sola do pé até o alto da cabeça. Ainda assim, essa descrição pode representar apenas um estágio da doença. A Bíblia também relata que Jó usava cacos para se raspar, indicando a gravidade de seu sofrimento físico. Ao testemunhar seu marido envolvido em um sofrimento tão intenso, a esposa de Jó aconselhou-o a antecipar o inevitável desfecho e a amaldiçoar a Deus. Ela, evidentemente, desconhecia que a vida de Jó estava sob a proteção de Deus e, consequentemente, compartilhava a visão comum de que essa adversidade era resultado de um castigo divino. A reação de Jó à sua esposa foi descrevê-la como alguém que estava falando como uma tola. O termo hebraico traduzido como tola carrega um sentido de infidelidade e apostasia. Em outras palavras, Jó estava indicando que sua esposa estava expressando pensamentos de descrença diante de um Deus que, assim como lhes proporcionara bênçãos, também tinha o direito de permitir temporariamente a aflição sem que isso fosse injusto. Conforme o relato bíblico, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram ao encontro dele para oferecer consolo. Eles também eram homens sábios e abastados, ocupando uma posição social semelhante à de Jó. No início, a situação de Jó era tão desoladora que seus amigos tiveram dificuldade em reconhecê-lo à distância. Movidos por compaixão, eles choraram, rasgaram suas vestes e jogaram poeira sobre suas cabeças. Ficaram ao lado de Jó durante 7 dias e 7 noites, em um silêncio que refletia a magnitude de seu sofrimento. Após esse período de silêncio, Jó iniciou um diálogo extenso e formal com seus amigos. A partir dessa conversa, percebemos que seus amigos começaram a apresentar uma série de discursos com uma lógica de causa e efeito. Em essência, eles acusaram Jó de ser responsável por sua própria adversidade. Resumindo, os amigos de Jó o acusaram de ser adúltero, ladrão, desprovido de hospitalidade e até louco. Além disso, eles o exortaram a se arrepender. Através desses discursos, podemos observar a futilidade da sabedoria humana. Posteriormente, após as acusações dos amigos de Jó e sua tentativa de se justificar, um jovem chamado Eliú acrescentou uma perspectiva sobre o papel disciplinador do sofrimento. Ele apontou que os seres humanos não são capazes de compreender completamente os caminhos de Deus. Após a extensa discussão entre Jó e seus amigos, o Senhor, em meio a um redemoinho, dirigiu a palavra a Jó. Deus não se ocupou em responder diretamente às perguntas que Jó havia levantado durante o debate com seus amigos. Em vez disso, Deus apresentou a Jó uma série de 70 perguntas retóricas, revelando sua sabedoria e soberania, e assim, levando Jó a perceber sua própria ignorância diante da vastidão do conhecimento divino. Nesse encontro, Jó reconheceu a importância de depositar sua confiança em Deus, pois Ele é capaz de tudo, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus é o soberano de tudo, governando o universo e não carece de conselhos de ninguém. Todas as suas ações são realizadas de acordo com sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, afirmando que agiram insensatamente e que suas palavras durante a discussão com Jó não foram corretas.
O Senhor ordenou que eles fossem até Jó e oferecessem um holocausto como sacrifício. Além disso, pela intercessão de Jó, eles não seriam punidos pela insensatez que demonstraram em seus discursos. A Bíblia relata que quando Jó orou em favor de seus amigos, o Senhor restaurou sua situação e lhe concedeu o dobro de suas posses anteriores. Consequentemente, Jó se viu com 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Além disso, Jó recebeu a bênção de mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó foram nomeadas Gemima, Quésia e Queren-Apuque, e eram as mulheres mais belas de todo o Oriente. Após todas essas vicissitudes, agraciado com as bênçãos divinas, Jó faleceu em uma idade avançada. Na Epístola de Tiago, Jó é mencionado como um exemplo notável de perseverança diante das adversidades que lhe sobreveio. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber nossas próximas histórias bíblicas. Comente o que achou da história de Ló. Até o próximo.